Olá, gapianas e gapianos, eu sou o João Marcelo, um dos monitores de biologia aqui do GAP. Hoje eu vou estar dando uma pausa no cronograma de assuntos que vocês estão seguindo. Eu acredito que quem está acompanhando aí o nosso projeto já viu bastante de genética e biotecnologia. E vou trazer algumas questões de diversos assuntos para estar contribuindo aí para a revisão de vocês. Acredito que serão 4 ou 5 questões, não são tantas questões, vou tentar fazer uma aula aqui mais curta, e aí, para quem ficar no final, tem uma dica que eu acho que é bem interessante para vocês que estão nessa reta final do Enem, né? Agora que a gente já está no segundo semestre, já estamos no mês de agosto, então a gente já está cada dia aí mais próximo da prova. E aí, vamos lá. Esse fundo é de citologia, mas vão ser questões de diversos assuntos. Vamos lá, todas são questões do Enem. Então, veja lá. É sempre importante fazer uma leitura focada nas questões de acordo com o que a gente vê que é solicitado no enunciado. Então, veja. A função dessa substância produzida pelo fungo no organismo humano é. Então, vamos lá. Nem sempre é seguro colocar vírus inteiros na vacina. Alguns são tão perigosos que os cientistas preferem usar só um dos seus genes, aquele que fabrica o antígeno, proteína que é reconhecida pelas células de defesa. Uma dessas vacinas de alta tecnologia é a anti-hepatite B. O gene do vírus é emendado ao DNA de um fungo inofensivo, que passa então a produzir uma substância que é injetada no corpo humano. Então, ele quer saber a função dessa substância que é produzida por esse fungo. Primeiro, aproveitando o ensejo da questão, o que é a vacina? A vacina ela é um instrumento desenvolvido a partir da biotecnologia, né, que, primeiro, ela tem contribuído muito nas últimas décadas para a diminuição da mortalidade por doenças infecciosas, uma vez que, não para todas, mas para muitas delas, a gente tem a vacina disponível e ela induz ao processo de imunização. O que é esse processo de imunização? O nosso sistema imune, ele funciona, a gente faz muito aquela analogia com o exército ou com um serviço de vigilância de guarda. Então, sempre que ele reconhece alguma substância que é associada a um patógeno, a um agente causador da doença, ele vai levar à produção de diversas substâncias, moléculas, macromoléculas, e aí, entre elas, a gente destaca as proteínas, os anticorpos, que são proteínas, que vão tentar neutralizar esse agente antes que você fique doente. Então, por exemplo, as pessoas que tomam a vacina estão tomando as vacinas contra a Covid-19. Essa vacina, né, no caso, as que têm 2 doses, ou então a da Janssen que tem uma dose, ela vai estimular o seu organismo para que quando o seu organismo entre em contato com a Covid, né, com o SARS-CoV-2, na verdade, o vírus, ele produz anticorpos para combater esse vírus antes que forme a doença. É tanto que, por exemplo, essas vacinas, elas não previnem você de se contaminar. Você pode até se contaminar, mas elas previnem você de desenvolver a doença, especialmente quadros mais graves da doença. Então, a função dessa substância que é produzida pelo fungo, que vem na vacina, é justamente estimular o seu organismo a produzir os anticorpos, tá certo? Então, o que vem, preste muita atenção nisso, o que vem na vacina não é o anticorpo pronto, o que vem na vacina não é a imunidade pronta, o que vem na vacina é uma proteína, um antígeno que vai estimular o seu organismo a produzir anticorpos, a construir imunidade contra o agente causador da doença. Então, por exemplo, nessa questão ele diz aqui, ó, a substância produzida pelo fungo neutralizaria as proteínas virais? Não, isso é função do nosso sistema imune, neutralizar as proteínas virais. Interromper a ação das toxinas? Também não. Ligar-se ao patógeno ou reconhecer substâncias estranhas? Isso são todas funções que, direta ou indiretamente, os diversos componentes do nosso sistema imune desempenham. Então, não são as funções do antígeno. O antígeno, que é essa proteína que ele está produzindo, é como se fosse um alerta que o vírus tem, que quando o seu sistema imune reconhece, ele sabe que é um agente causador de doença, e aí desencadeia a produção de anticorpos, que é justamente a resposta dessa questão,
contra esse agente causador da doença. Espero que tenha ficado claro. Por quê? Porque esse conteúdo de imunologia, de vacinas, anticorpo, a diferença entre vacina e soro, além da gente já ter trabalhado aqui no GAP também, é um conteúdo que cai muito no Enem. Então, por isso é sempre importante estar atento. E aí, a resposta é justamente essa: desencadear a produção de anticorpos. Uma sugestão para essas questões, pessoal, já que vocês estão assistindo via vídeo, né, não é ao vivo, vocês podem pausar. Então, assim que eu colocar o enunciado da questão, dê uma pausa, tente responder, e aí depois você vê a explicação. Eu estou tentando trazer alguns comentários um pouco além das questões, mas geralmente essa questão seria uma questão que rapidamente a gente conseguiria resolver, porque a função da substância, que substância? Que é produzida pelo fungo, que é o antígeno, é justamente desencadear a produção de anticorpos. Todas essas outras funções aqui, direta e indiretamente, estão associadas ao sistema imune. Aqui essa outra questão. Para explicar, vamos ver o enunciado, né? Então, aqui está o enunciado: com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvelocidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é de. Se você já tiver estudado fisiologia, ou os sistemas do corpo humano, de modo geral, você pode conseguir responder essa questão mesmo sem ler o texto. Nós vamos voltar aqui. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades e as membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento: colocou 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, essa figura aqui. No segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobras, esse aqui, simulando as microvilosidades, conforme a figura 2. Os dados obtidos foram: a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi 8 ml, enquanto o papel dobrado foi 12 ml. Então, esse papel dobrado, ele absorve mais água que esse papel liso. Por que isso ocorre? Ocorre pelo mesmo motivo que a gente tem nossas vilosidades intestinais. Então, o que acontece? Quando você tem uma superfície lisa, e quando você compara com a superfície que ela tem várias reentrâncias, essas reentrâncias, elas permitem você aumentar a superfície de absorção. Como assim, João? Imagina essas reentrâncias aqui, esse papel aqui, por exemplo, essas reentrâncias. Se você abrisse elas para elas ficarem lisas, com certeza ia dar mais que os 10 centímetros. Então, essas reentrâncias, elas acabam aumentando a superfície de absorção, a superfície de contato, que no caso do nosso intestino é muito importante, para você aumentar a superfície de contato com o suco, o bolo alimentar, perdão, o bolo alimentar e todos o suco pancreático, o suco gástrico, o próprio suco que é liberado pelo intestino. Suco a gente diz a mistura que é feita das secreções, pessoal. Então, no nosso intestino, a gente tem essas vilosidades. E aqui, veja, cada vilosidade, quando a gente faz um corte, ela vai ter microvilosidades aqui nas células epiteliais do intestino, células intestinais, justamente para ampliar essa superfície de absorção. E é isso que faz com que a gente consiga absorver o máximo de nutrientes da nossa alimentação. Tem algumas doenças que aí quem for para a área da saúde vai ter mais propriedade para entender isso no futuro. Mas tem doenças, por exemplo, que cortam essas velocidades e destrói essas velocidades. Quando você destrói essas velocidades, você vai diminuir a superfície de absorção. E aí a pessoa pode ficar com sinais de desnutrição, pode apresentar uma diarreia por outros motivos, no caso relacionado à destruição dessas velocidades, mas por outros motivos que não cabe a gente discutir com profundidade aqui. Então, essas velocidades, o papel delas é esse: aumentar a superfície de absorção, tá certo? Porque o que acontece se aumenta a superfície de contato que essa estrutura vai ter com o bolo alimentar, no caso do intestino. E aí, para entender isso, é só você pensar que se isso aqui, se você abrisse, quando você abrisse, esticasse, com certeza ia dar bem mais que esses 10 centímetros, tá certo? Então, a resposta aqui dessa questão vai ser aumentar a superfície de absorção. Isso acaba aumentando também o volume de absorção, porque o volume vai estar relacionado à superfície, porque para que as substâncias sejam absorvidas, elas precisam entrar em contato com o epitélio intestinal. Não influi necessariamente na velocidade de absorção, né? É claro que quanto maior a superfície e o contato, né, pode ser que aumente a velocidade de absorção, mas não necessariamente é,
Isso influencia. E com relação à seletividade da absorção, não está diretamente relacionado à superfície de absorção. Nessas células aqui, nas células epiteliais, a gente vai ter uma série de portinhas, que a gente chama de receptores, a gente pode falar assim coloquialmente portinhas, né? Que vão estar ali justamente para permitir a entrada e às vezes a saída de algumas substâncias. Então, o que vai influenciar nessa seletividade não é necessariamente o tamanho da superfície de absorção, mas sim a distribuição dessas portinhas, desses receptores que quem for novamente para a área de saúde vai se aprofundar e entender melhor. Outra questão aí que foi relativamente tranquila também do Enem. E aí vamos lá. Novamente, quem puder dar uma pausa para tentar responder a questões dos comentários, eu recomendo. Mas vamos lá. Na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontradas nos organismos serão, vamos lá. Metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas. Antrópicas são atividades que o homem desempenha no ambiente. Dentre esses, o mercúrio é aquele que apresenta maior toxicidade e o único metal que reconhecidamente causa óbitos em humanos em razão da contaminação pela via ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. Considere que um ecossistema aquático cujas águas foram contaminadas por mercúrio, esse metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar nos diferentes níveis tróficos. Certo. Por que ele vai ser incorporado? E por que a gente pode perceber mudanças de concentração de acordo com o nível trófico? Porque ele é um metal contaminante e tóxico justamente porque nós não conseguimos fazer a sua metabolização. O que a gente não metaboliza, a gente não consegue reduzir a toxicidade. A gente não tem enzimas, né? Enzimas, lembrando que são proteínas, que vão conseguir lá pegar essa substância e quebrar ela em substâncias menores, que sejam menos tóxicas para o nosso organismo, que sejam mais facilmente liberadas na urina, por exemplo. Então, isso faz com que ele fique concentrado nos organismos. Só que há um detalhe importantíssimo. Essa concentração, ela não é igual em todos os organismos da cadeia alimentar. E isso é justamente o fenômeno da bioacumulação ou da magnífica trófica. Pelo nome bioacumulação, você já pode inferir que é o quê? Uma acumulação ao longo da cadeia alimentar. E é justamente isso que acontece. Se você pega uma cadeia alimentar e vai medir os níveis de mercúrio de todos os integrantes dessa cadeia alimentar, quanto maior o nível do organismo na cadeia alimentar, ou seja, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro, aquele de terceiro vai ter uma concentração muito maior que os outros anteriores. Isso ocorre porque, por exemplo, se você pensar, e aí é só um exemplo hipotético para tentar fazer com que isso fique mais lógico para vocês. Mas se você pensa numa plantinha, essa plantinha ela tem uma unidade de mercúrio, por exemplo. E aí você pensa no peixe que se alimenta de 5 plantinhas ou 10 plantinhas. Esse peixe, quando ele come esse mercúrio das plantinhas, ele não consegue metabolizar. Então, ele acumula o mercúrio de todas essas plantinhas. Então, se uma plantinha tinha uma unidade, esse peixe vai ter 5 ou 10 unidades de mercúrio. E assim sucessivamente. Quem comeu o peixe não vai comer um peixe só, vai comer vários peixes. E aí vai acumulando isso. Por isso que quanto mais alto o nível trófico, maior vai ser a acumulação, a bioacumulação desses metais tóxicos. E aí esse é uma questão de ecologia que é muito frequente no Enem, por isso que eu achei pertinente discutir com vocês. Quando a gente vai para as alternativas, as concentrações serão mais altas nos produtores que nos decompositores, não. Vão ser menores nos produtores. Por quê? Porque os produtores estão lá na base da cadeia alimentar. Iguais de todos os diferentes níveis tróficos, não. A gente viu que quanto maior o nível trófico, maior vai ser a concentração. Mais baixas nos consumidores secundários e terciários do que nos produtores. Mais altas, vai ser mais baixa no produtor. Mais altas nos consumidores primários do que nos consumidores de maior ordem. Também não, é justamente o contrário ao que tem aqui na letra E. Mais baixos nos níveis tróficos de menor ordem do que nos níveis tróficos mais altos. É assim que a gente consegue resolver essa questão. Também é uma questão, novamente, que não é muito difícil essa questão, é só compreender esse fenômeno da bioacumulação. E aí vamos para a próxima questão. Veja, qual das figuras representa a variação do tamanho populacional de tubarões, arraias e moluscos no Atlântico Norte a partir do momento que a pesca de tubarões foi iniciada? Então, veja,
Dados compilados por Jeremy Jackson, do Instituto Scripps de Oceanografias dos Estados Unidos, mostram que o declínio de 90% de indivíduos de 11 espécies de tubarões no Atlântico Norte, causado pelo excesso de pesca, fez com que a população de uma arraia normalmente devorada por eles explodisse. É lógico, pessoal. Se você tem uma espécie que é predadora da outra espécie, que nesse caso o tubarão era predador da arraia, quando você tem uma diminuição da população de tubarões, vai ter menos tubarões para comer as arraias. E aí as arraias elas vão conseguir se reproduzir, vão conseguir sobreviver por mais tempo. Então a população de arraias vai aumentar, que foi o que aconteceu aqui. Aí, completando o texto. Doce vingança. Essa ordem de arraias é capaz de devorar 840 mil toneladas de molusco por ano, o que provavelmente explica o colapso da antilucrativa pesca de marisco da baía de Chesapeake. Desculpe se eu tiver pronunciado errado. Mas, então, pessoal, pelo mesmo motivo de quando você diminui os tubarões, você aumenta as arraias, porque os tubarões comem as arraias. Tendo menos tubarões, sobram mais arraias. Tendo mais arraias, quem é comido pelas arraias, que nesse caso são os moluscos, vai ter sua população diminuída. Isso ocorre justamente por uma dinâmica populacional. Então, vamos imaginar. No primeiro momento, a gente tem essa diminuição de tubarões, tem um aumento importante das arraias, e aí isso leva a uma diminuição abrupta dos moluscos. Em seguida, a gente pode ver novamente uma diminuição da população das arraias, mas não porque a população de tubarões cresceu, mas porque a população de molusco diminuiu. Então, se tem menos alimento para as arraias, no futuro a gente pode observar até uma diminuição dessa população de arraias, tá certo? Mas atendo aqui a questão, ele pede para a gente analisar qual o gráfico que a gente observa isso. Uma diminuição da população de tubarões, um aumento da população de arraias e uma diminuição da população de moluscos. Aqui nesse primeiro gráfico, apesar da gente ter uma diminuição da população de tubarões, a gente não observa o aumento da população de arraias. E aí, por isso, a gente descarta esse gráfico, apesar da gente ter também a diminuição dos moluscos. Aqui nesse gráfico, a gente tem um aumento de molusco e de arraia, e também de tubarão, o que não condiz com o contexto que nós temos. Nesse gráfico aqui, a gente tem um leve aumento na população de tubarões, um aumento das arraias, um aumento importante, e uma diminuição dos moluscos. Como é que eu sei se é leve ou se é importante, João? Importante que eu diga é porque veja onde estava de arraia aqui no começo e onde está o de arraia no final. Aumentou bem mais do que o dos tubarões aqui, que aumentou bem pouco. Até se você não prestar muita atenção, nem percebe que houve esse aumento. Mas não condiz com a nossa realidade do texto, porque os tubarões aqui estão aumentando. Aí a gente fica com essas duas alternativas. A diferença entre a letra C e a letra E é justamente que na letra E a gente vê uma diminuição das arraias, quando no texto a gente tem que houve um aumento da população de arraias. E por isso a resposta vai ser aqui letra C. Também, novamente, não é uma questão complicada. Avançando, nós temos essa questão aqui, que foi do Enem que ocorreu no início desse ano, e ele diz o seguinte, a questão traz o seguinte, grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro, numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do, e aí ele coloca o ciclo do nitrogênio, do carbono e do fósforo. O problema do petróleo, pessoal, assim como alguns outros combustíveis fósseis, é que eles levam ao desequilíbrio no ciclo do carbono. Porque o que acontece? Esses ciclos biogeoquímicos, eles todos funcionam em um sistema de equilíbrio. Equilíbrio no sentido de que, quando você retira o carbono da atmosfera, que é o que as plantas fazem através da fotossíntese, e você devolve para a atmosfera através da queima dos combustíveis, por exemplo, para que se mantenha o equilíbrio, seria interessante que essas quantidades fossem próximas, para que você não tivesse um desequilíbrio nesse ciclo. Quando você pega uma reserva de petróleo, de combustível fóssil, com 150 milhões de anos atrás, que estava no subterrâneo, ou seja, era uma quantidade que não estava participando ativamente desse ciclo, né? Estava lá, é claro, contribuindo de alguma forma, mas não ativamente.
e do nada você pega esse combustível e começa a inserir no ciclo, você vai ter justamente um desequilíbrio no ciclo do carbono, justamente pela liberação de cadeias que estavam aprisionadas nos sedimentos, né, há muito tempo. E aí você desequilibra isso, e esse processo para que essas cadeias elas se sedimentem leva milhões de anos. Então você não vai conseguir fazer, né, essa dinâmica do equilíbrio muito rapidamente, porque esse processo de sedimentação leva milhões de anos. Então, é justamente isso que a gente observa nessa questão. Não necessariamente a gente tem interferência direta e tão importante no ciclo de nitrogênio do fóssil, e aqui na letra C, esse carbono ele não estava dissolvido no ambiente, ele estava lá nos sedimentos. Esse petróleo, esses combustíveis fósseis são formados justamente a partir do carbono que estava aprisionado nesses sedimentos. E aí a última questão de hoje, ela pergunta qual quimioterápico deve ser escolhido para o tratamento desse tipo de tumor. Então vamos lá. Em uma pesquisa estão sendo testados 5 quimioterápicos quanto à sua capacidade antitumoral. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride células normais. Para o experimento, participativo de células tumorais, colunas escuras na figura, perdão, e células normais, colunas claras, com o mesmo número de células iniciais. Dois grupos controle não receberam quimioterápicos, controle de células tumorais e controle de células normais. As colunas 1, 2, 3 e 4 correspondem aos grupos tratados com 5 compostos. O número de células viáveis após o tratamento está representado pelas colunas. Então, vamos entender. O que é um tumor? O que é um câncer? O câncer, ele resulta da proliferação descontrolada, sem controle das células, ou de uma falha dos mecanismos de morte celular, que também leva a essa proliferação. Então, por exemplo, quando você corta, tem um corte na mão, é lógico que é desejável que as células se multipliquem para cicatrizar e restituir a integridade desse seu tecido que passou por um corte. Mas se essas células elas se multiplicam de maneira desordenada, elas podem quebrar o equilíbrio do seu organismo. Porque o nosso organismo, para que ele esteja equilibrado, a gente tem que ter o crescimento das células, o aumento do número das células na quantidade adequada para cada estado do nosso desenvolvimento. Quando a gente tem essas células se multiplicando de maneira desenfreada, sem controle, sem que seja de acordo com o que o nosso organismo necessita, células que não seguem as características das células normais, células que podem invadir outros tecidos e levar a diversas complicações, a gente tem um câncer, né? E aí aqui a gente não vai discutir se é um câncer benigno ou um câncer maligno, mas fiquem com essa ideia geral do câncer. E aí o tratamento do câncer é justamente você tentar matar essas células. Só que qual é o problema? Como está no texto, esse tratamento ele também pode matar as células normais. Então é desejável que o tratamento ele mate mais células tumorais do que células normais. Quando a gente vai olhar esse gráfico, novamente, né, explicando para quem não conseguiu entender, a gente tem que em preto aqui são as células tumorais, e em branco, né, claro, são as células normais. O que ele chama de grupo controle é o tamanho das células que não, no caso, essa população de células não passou pelo tratamento, não foi submetida ao quimioterápico. E aí, por exemplo, para o quimioterápico 1, sobre o câncer, esse foi o resultado das células após o tratamento, e esse foi o resultado das células normais após o tratamento. Quando a gente observa todos esses gráficos, a gente percebe que, por exemplo, esse 1 aqui, esse quimioterápico 1, ele até não mexeu na população de células normais. Só que o número de células tumorais ficou sendo maior do que as células normais, o que não seria desejável nesse tratamento. Né? No tratamento do câncer seria desejável que você fizesse essa redução. O quimioterápico 2, ele reduziu o número de células tumorais de maneira importante, né? Causou uma redução aqui bem importante, e aumentou o número de células normais, ou seja, as células normais continuaram fazendo sua multiplicação e as células tumorais tiveram sua multiplicação interrompida, diminuiu seu tamanho, sua quantidade, perdão. O 3, a gente vê que ele levou a redução maior ainda das células tumorais, só que ele levou também uma redução muito importante das células normais. Inclusive, se a gente analisar com cautela, as células tumorais estão em um número superior
aos das células tumorais. Então, esse não seria um tratamento desejável, porque você está tendo um tratamento que está tendo um efeito colateral muito grande sobre as suas células normais. O 4 e o 5 são piores ainda. Por quê? Porque eles fizeram com que ocorresse, principalmente o 4, o aumento das células tumorais, de forma que ficou até uma quantidade superior às das células normais. Por isso, o quimioterápico escolhido para o tratamento seria o quimioterápico 2. E aí, como eu havia prometido para vocês, eu trouxe aqui uma dica rapidinha para vocês que estão agora na reta final, de como se preparar para o Enem, né? Para essa reta final. Primeiro, pessoal, nessa reta final, não é mais o momento de você tentar se preocupar em entender todos os assuntos que caem no Enem. Você tem que focar nos assuntos que mais caem. Da parte de biologia, por exemplo, a gente sempre tem questões de ecologia, sempre tem questões de genética, sempre tem questões de citologia. Então, estudar bem esses assuntos, porque são assuntos que muito provavelmente quase certeza que vão estar lá na sua prova. E aí, para isso, e o mesmo para matemática, as outras matérias, inclusive nos próximos aulões da parte matemática, que são dos monitores, nós vamos falar sobre isso. É importante você ter domínio desses assuntos. E para entender esses assuntos, existe uma técnica que é uma técnica de funcionamento de blocos para a consolidação dos conhecimentos. Então, você, para entender um assunto de verdade, o que é que você tem que fazer? Você tem que primeiro pensar esse assunto como se ele fosse um quebra-cabeça. Quando você vai montar um quebra-cabeça, você não pega todas as peças juntas de uma vez. Você vai pegando cada peça e encaixando com as peças relacionadas. Quando você vai entender o assunto da mesma forma, você tem que começar entendendo a ideia principal. E aí, como é que a gente tenta fazer esse funcionamento em blocos? São 3 passos. O primeiro passo é você ter uma atenção focada quando você estiver estudando. Minha gente, não dá para você estudar olhando o WhatsApp, olhando o Instagram, ou então até mesmo estando sem celular, que às vezes a pessoa fica sem celular, mas não fica focado no assunto. Fica pensando no que vai comer, no almoço, no jantar, pensando no que vai fazer amanhã, pensando que vai não sei para onde, pensando que vai falar com não sei quem. Foque no assunto. Eu sei que é difícil, mas é importante você focar. Para focar, você pode estabelecer, por exemplo, uma técnica, que é a técnica do Pomodoro, que é você separar um tempo. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo focar, então vamos começar devagar. Meia hora você vai focar em entender esse assunto. Vai assistir a aula do GAP, se for o caso, vai ler o assunto no livro, vai resolver algumas questões. Nesse primeiro etapa não é nem interessante focar tanto em resolver questões, mas é focar e não se distrair. Ter aqui a atenção, porque depois você leva os aplausos. O segundo passo é você realmente ver se você entendeu o que você está lendo. Verificar se você compreendeu. Não é ficar que nem esse meme da Nazaré. É você entender. E aí, como é que você sabe se você entendeu? Você só sabe se você entendeu se você conseguir sintetizar. Então, por exemplo, aquilo que eu falei no começo da aula sobre vacina, ou então o que eu falei depois sobre o intestino, ou então o que eu falei por último, quase por último, de magnífica trófica, você realmente entendeu? Se não tiver entendido, você tem que voltar para a etapa anterior e ler sobre o assunto ou assistir o vídeo novamente. Quando você entender, verifique se você tem a capacidade de sintetizar com as suas palavras o que eu expliquei. E aí entra no próximo passo, que é justamente você colocar em prática. Colocar em prática é você responder questão, muitas questões, principalmente questões do perfil do Enem, que, como vocês viram, às vezes a questão é um textão e você nem precisa de informações que tem no texto para responder, às vezes. Não estou dizendo que você não vai ler o texto, mas lê com atenção focada no que é importante para responder a questão. E também, uma outra dica, é vocês explicarem esse assunto para outra pessoa. Ou então até para você mesmo, principalmente se for um assunto que você se você tiver muita dificuldade. Porque, veja, para você explicar alguma coisa para alguém, explicar de verdade, não falar assim, uma coisa atrás da outra, você tem que ter entendido o assunto. Você tem que ter a capacidade de organizar o assunto na sua cabeça e aí passar esse assunto para outra pessoa. Então, por isso que é muito interessante essas duas estratégias. No caso de vocês que já estão mais próximos do Enem, é mais interessante, é claro, focar em questões, porque é como vocês vão ser avaliados na prova lá em novembro. E aí, você vai ter a capacidade de montar o seu quebra-cabeça. Eu trouxe esse exemplo aqui do quebra-cabeça do Procurando o Nemo, porque é um quebra-cabeça que é muito difícil de você montar, já que as peças são bem parecidas, pode ser bem confuso, mas seguindo esse passo a passo, que é uma dica que eu prometi, trouxe aqui para vocês,
pode ser que dê certo. E aí, por último, eu gostaria de agradecer a quem conseguiu acompanhar a aula, quem prestou atenção, e reforçar para vocês que o GAP continua à disposição no nosso Instagram, no nosso Google Classroom, aqui no nosso próprio YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp, onde nós estamos sempre trazendo informes e tirando dúvidas. No mais, eu quero só reforçar a vocês que continuem focados nos estudos, uma boa preparação e qualquer coisa estou à disposição. Forte abraço e até uma próxima oportunidade.